O atacante Fernandão pode retornar para o Goiás em 2022. No vídeo de hoje irei trazer aqui, a respeito dessa sua punição de 16 meses que foi confirmada ainda no final do ano passado. O Goiás chegou a anunciar o jogador para a reta final da Série B, acabou que as negociações não foram concretizadas por conta desse acordo do seu exame antidoping, e trazer aqui essa possibilidade dele retornar ao maior do Centro-Oeste. Além disso, falar sobre essa derrota de ontem do Goiás na Serrinha por 3-2 diante a equipe do Iporá. Está classificado para a final, mas tem alguns pontos positivos, outros negativos também desse duelo, vários desfalques, enfim, que o Goiás precisa ficar atento para essa final diante o Atlético e também até o início da Série A do Brasileirão. E outro assunto também importante envolve o Eric Bahia, jogador que estava a princípio sendo especulado no Goiás, até mesmo em outras equipes da Série B do Brasileirão, até quando vai o contrato do jogador com a equipe do Anápolis. Teve alguns acordos também durante essa semana. Irei trazer os detalhes a respeito dessa negociação do jogador de 27 anos de idade. Esses serão os principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações todos os dias, pelo menos mais 2 conteúdos novos sobre o maior do Centro-Oeste. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a BR4Bet, casas de apostas aqui do Goiás News. Hoje tem jogo da seleção brasileira, você pode fazer o seu cadastro na BR4Bet. Vou deixar o link aqui embaixo também e aparecendo o QR Code aqui na tela para você direcionar a câmera do seu celular e já fazer o seu cadastro. Nesse mês de março, valores a partir de R$20, você tem 100% de bônus para fazer suas apostas, inclusive já começando, por que não, hoje nesse jogo do Brasil pelas eliminatórias. Então vou deixar o link aqui para vocês se cadastrarem na BR4Bet. Para iniciar o nosso vídeo de hoje, começar aí com um assunto um pouco mais delicado, mas que tem aí seus lados positivos também durante a temporada, que é essa derrota do Goiás diante a equipe do Iporá, classificação para a final garantida, apesar do 3-2. Como o time esmeraldino tinha vencido lá em Iporá por 2-0, acaba chegando na final do Campeonato Goiano, vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense após 2 anos consecutivos, sem chegar na final do estadual. Já é uma evolução pelo lado do time esmeraldino. Então eu irei tentar fazer aqui uma análise mesmo, como a gente costuma fazer aqui no canal, alguns pontos positivos, outros negativos. Obviamente eu não sou desses caras pessimistas de querer falar que tudo acabou, que o time não presta, enfim, não gosto desse tipo de raciocínio, até mesmo porque nesse jogo tivemos aí algumas peculiaridades, como principalmente os desfalques, jogadores titulares importantes que não participaram desse duelo, como por exemplo o zagueiro Caetano, o lateral direito Maguinho. Então só na zaga a gente tinha esses 2 desfalques dos titulares. Obviamente o Dieguinho é bom jogador, o Ian Souto também, mas não conseguiram responder à altura. Sem considerar o próprio Danilo Barcelos, que é sim um bom jogador, fez aí alguns bons jogos, mas vem pegando esse seu ritmo como titular. O jogador não tinha entrado em campo nenhuma vez no comecinho de ano com o Fluminense, então assim, é total normal que ainda ele tenha algum tipo de dificuldade na marcação com seus companheiros. Isso ficou bem claro nessas jogadas, principalmente aéreas do Goiás, levando gol de um cruzamento no lateral, no outro sem a zaga sequer encostar na bola. Então realmente é uma atuação muito fraca da zaga, mas que tem esses pontos aí, negativos, principalmente do entrosamento e dos jogadores desfalcos, E ainda na defesa, os 2 volantes são os ditos reservas do Goiás, O Lordelo acabou entrando no lugar do Felipe Bastos, que estava suspenso, e o outro era aí o Auremir, que é um jogador assim que foi titular no comecinho do ano, depois perdeu condição para o Caio Vinícius, que ainda segue sem condição de jogo. O Auremir sendo titular junto com o Henrique Lordelo, não conseguindo dar aquele mesmo ritmo de jogo quando estava aí com o Felipe Bastos e o Caio Vinícius, ou até mesmo o próprio Bastos com o Auremir. Então o Goiás sentiu muito essas percas. Logo no comecinho do jogo ali também o Nicolas teve que sair por conta de uma prevenção de uma eventual lesão, inclusive é dúvida para essa partida de ida da final do Campeonato Goiano já nesse próximo sábado. Então o Goiás sofreu bastante com essas questões, até mesmo no comecinho do jogo começou bem, criando algumas jogadas. O Pedro Raul errou aquele gol ali que ele tentou dar uma cavadinha, era só encostar para o fundo do gol, O Goiás brincando contra uma equipe do Iporá, que a gente tem que merecer, dar todos os créditos também. Não é um time fraco, jogou muito bem contra o Goiás nos 2 jogos, inclusive no jogo da ida, aquele 2-0 mascarou um pouco dessa facilidade, entre aspas, que o Goiás teria contra o Iporá. Chegou nesse jogo em casa praticamente assim, já com a cabeça na final. A gente nem pode jogar tanto assim os jogadores, já que eles atuaram agora quarta-feira e logo no sábado já tem o jogo de ida da final. Então muitos já entraram ali com a cabeça pensando na decisão, esqueceram que tinha uma excelente equipe do Iporá
O Goiás acabou errando na marcação, como eu disse, Danilo Barcelos levando 2 gols no lado dele ali, né? O primeiro num carrinho sem sentido nenhum que ele deu ali no Douglas, que acabou cruzando para o primeiro gol do jogo, e depois o próprio Douglas, lateral direito do Iporá, muito bom de bola, acabou fazendo o segundo gol do Iporá. O último ali no finalzinho ainda, né, já estava praticamente assegurado. Em relação aos pontos positivos, obviamente o Tadeu aí novamente salvando o Goiás na segunda etapa. Bem verdade que aqueles gols que ele toma é uma coisa assim que não dá para entender, né? O Tadeu é tão bom goleiro, mas quando tá cara a cara, vê uma bola de primeira, ele meio que assusta e toma os gols que vêm bem em cima dele. Acho que é uma coisa assim pro Goiás ficar atento também para os seus treinamentos, né? É um goleiro muito bom. E também em relação ao Luan e o Elvis, acho que os dois não podem jogar juntos. Até o Elvis fez uma partida razoável no segundo tempo, deu assistência ali para o Pedro Raul, mas o Bruno Pivetti tem que escolher apenas um deles para jogar no meio de campo. Se ficar os dois ali embolando no outro, não costuma dar muito certo. Então acho que eu prefiro o Apodi, que vem jogando até bem nesses últimos jogos, ser o titular como um eventual ponta direita e deixar ali ou o Elvis ou o Luan como um camisa 10. Tem que corrigir também, né, essa questão, porque o time cai muito de rendimento quando entra o Elvis, ele que entrou logo no comecinho do jogo, né, após a substituição do do Nicolas, né? Então o Goiás acaba perdendo o jogo, mas classificado para a final do Campeonato Goiano. Quero saber sua opinião a respeito dessa derrota esmeraldina. Acho que é uma derrota que veio na hora certa, se assim podemos dizer, porque obviamente classificou o Goiás para a decisão, mas mostrou que precisa sim ter jogadores de reposição, né? O Henrique Lordelo não conseguiu responder à altura, o Dieguinho também na lateral direita não foi bem, o Ian Souto na zaga. Então assim, o Goiás precisa sim ficar atento até o início da Série A, né? Porque tá ganhando, tá classificando, que é tudo a mil maravilhas. Acho que essa derrota deixa bem claro isso. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar também sobre o atacante Fernandão. Muitos de vocês perguntando aqui nos comentários sobre uma eventual volta do centroavante já experiente, né, de 34 anos de idade. Ele que colocou lá no seu Instagram, inclusive, durante essa semana, algumas caixinhas de perguntas, né, muitas delas envolvendo, inclusive, o time esmeraldino, sobre uma eventual volta. Ele deixou claro ali também o seu carinho, sua admiração pelo time esmeraldino e seu agradecimento também nessa sua boa passagem que ele teve na Série A em 2020. É um jogador que eu acredito sim que pode retornar para o Goiás nessa temporada de 2022. Isso porque, inclusive no ano passado, ele foi anunciado como reforço do Maior do Centro-Oeste, ainda para aquela reta final de disputa da Série B. Ele foi anunciado ainda entre o dia 26 e 27 de setembro daquele mesmo ano. A tendência é que ele só iria estrear a partir do dia 8 de novembro, quando encerraria a sua punição. Acontece da seguinte forma, né? Na partida contra o Red Bull Bragantino, na Serrinha, né, um empate ali que acabou decretando o rebaixamento do Goiás para a Série B de 2021, o Fernandão fez um exame, acabou dando positivo no caso do antidoping. O Goiás tentou negociar com a justiça, enfim, o próprio Fernandão também, mas acabou não dando muito resultado. Inclusive ele nem tinha se preocupado muito em relação a essa quantidade de duração, né, melhor dizendo, dessa sua punição. A princípio seria apenas 1 ano. O Fernandão estudou direitinho, foi ali inclusive com seus advogados, mas aí a pena dele foi estendida para 16 meses, o que seria, né, 6 meses a mais do que estava previsto para aquele dia 8 de novembro. Então o Fernandão ele só fica disponível agora a partir do dia 8 de maio de 2022. Jogador que vem treinando normalmente lá no Rio de Janeiro, toda semana ele faz ali um ou outro stories, colocando ali sua rotina de treinamentos, enfim, alimentação. Então o cara vem se cuidando bastante. Acho que ele pode sim retornar para os gramados nesse ano de 2022 e poderia ser uma boa escolha também pelo time esmeraldino, né? Apesar da sua idade, o jogador que já tem uma rodagem muito grande no futebol brasileiro, hoje o Goiás tem apenas 2 centroavantes de ofício para essa posição, que é no caso o Pedro Raul e também o Nicolas. Mas eventualmente eles jogarem juntos, que vem acontecendo nessas últimas partidas, o Goiás fica sem uma solução ali no banco de reservas. É bem verdade que, por exemplo, pode entrar o Duan no lugar do Pedro Raul e o Nicolas ser o centroavante, né, ou vice-versa, mas fica faltando ali uma outra referência também de camisa 9. Acho que o Fernandão poderia sim ser essa boa opção, né, um cara mais barato, enfim, até mesmo já tem essa identificação com a torcida e dá essa oportunidade dele retornar aos gramados. Atualmente, né, como eu disse, 34 anos de idade, na sua última passagem pelo Goiás, 24 jogos, todos eles na Série A do Campeonato Brasileiro, com 10 gols marcados naquele ano, sendo aí muito importante, né, principalmente naquela reta final do torneio. Fez alguns gols decisivos contra o Sport, o próprio Bahia, o seu ex-clube. Então assim, um jogador
atuou muito bem pelo Verdão, deixou essa boa marca, até mesmo o Botafogo na Série B do ano passado tinha o interesse de contar com o jogador, ele que seria contratado praticamente para os últimos 5 jogos da Série B. Acabou que essa punição dele sendo estendida, finalizando agora no mês de maio. Quero saber sua opinião sobre o Fernandão, se seria aí uma boa volta para o time esmeraldino, o que é que você acha a respeito também do jogador de 34 anos de idade, se poderia ser uma boa opção para a composição de elenco do time esmeraldino. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um jogador que vinha sendo especulado no Goiás nas últimas semanas, inclusive até mesmo um eventual acerto com a direção esmeraldina, entretanto acertou aí sua renovação de contrato para a sequência do ano com a equipe do Anápolis, que é o centroavante, ponta direita também, Eric Bahia, jogador de 27 anos de idade, que fez uma boa disputa do Campeonato Goiano pela equipe aqui do interior do estado, né? No total ele entrou em campo 12 vezes, marcando 4 gols e dando também mais 3 assistências. O jogador balançou as redes inclusive contra a equipe do Goiás 2 vezes lá na Serrinha, também contra o Grêmio Anápolis e finalizando diante a equipe do Goianese. A princípio ele nem tinha acertado a renovação de contrato com o Anápolis, que vai ter a Série D pela frente nesse ano de 2022, entretanto a direção do Galo aí, aqui de Goiás acabou revendo esses contratos de vários jogadores, acertou inclusive nessa semana com 14 remanescentes da disputa do Goianão para a sequência da temporada, buscando aí também uma boa disputa da 4ª divisão nacional, porque não buscando esse acesso. Então o Eric Bahia irá sim disputar a Série D com a camisa do Anápolis, fica aí sendo um jogador que foi apenas especulado, enfim, soldado. Acho que muito difícil também o Anápolis iria renovar o seu contrato para repassar para um outro clube. É estranho, porque acho que é um jogador que poderia jogar pelo menos ali uma Série C, eventualmente até uma Série B do Campeonato Brasileiro, renovar aí com a equipe do Anápolis. Caso eu tenha ali alguma outra informação sobre uma reviravolta nessas negociações, o que eu acho bem improvável, já porque estava livre no mercado, se fosse para acertar com outro clube, já estava aí com tudo pronto, com as malas prontas. Então o Eric Bahia sendo um jogador praticamente descartado para essa temporada de 2022, atleta que tem uma carreira modesta, jogou ali no interior também de alguns times do Nordeste, como em Alagoas, Pernambuco e também no Rio de Janeiro. Seu último clube antes de chegar no Anápolis foi o Petrolina e também o Sergipe lá no comecinho do ano de 2021. Quero saber também sua opinião a respeito aí do Eric Bahia, jogador que vinha sendo especulado no Goiás, acerta essa sua renovação com a equipe do Anápolis, se poderia ser um bom nome. O Goiás também que acertou aí também nessa última semana com o Luiz Felipe, um atleta que joga também pelos lados do campo, vem lá da equipe do Atlético Mineiro. Vou deixar o link falando a respeito do jogador aqui em cima também para vocês acompanharem. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal, fazer o seu cadastro lá na BR4Bet para apostar aí nos jogos tanto do futebol brasileiro quanto também do futebol internacional. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!